Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje, 3 de janeiro de 2025. Diante de um período extraordinário para a nação madureira, nós estamos debaixo do janeiro profético. Ontem tivemos o testemunho da pastora Sandra Alves, que impactou vários corações. E Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Nós estamos debaixo, a palavra liberada para a nação madureira e para o Brasil e para quem se apropriar dela é: faremos coisas maiores. E eu queria falar alguns pontos que isso pode acontecer na minha vida e na tua vida, né? Então, se você quer fazer coisas maiores, comece a mudar o cenário da tua vida, né? Mesmo cenário, mesmo resultado, né? Então nós temos que entender que a palavra profética, ela não prevê o futuro. A palavra profética, ela constrói o futuro. Você tem que caminhar. É liberado, a palavra profética é apontar um caminho. Você tem que ir nesse caminho para se apropriar, construir aquilo que foi profetizado sobre a tua vida, né? Não é o ano novo que tem novidade para você. É você que tem que ter novidade de atitude para um ano diferente e extraordinário. O tempo Kairos vai continuar a mesma coisa. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Não mudou nada esse cenário. É a tua atitude que vai mudar esse cenário, da onde você vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos ou na eternidade. Em Romanos 12:2 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia é pensante. A Bíblia não é... não. São coisas que foram escritas para nós pensarmos, né? Versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que você passe por uma renovação de mente. Você não se conforme com os padrões do mundo. É impossível mudança de vida se alguns princípios não forem convertidos. Esse ribeiro que está aqui correndo em direção ao rio Tietê, ele vai sempre dar no rio Tietê. A menos que eu coloque uma bomba aqui e converta o curso desse rio, eu vou mudar esse cenário. É isso que Deus... Conversão é isso. Tá vendo essa água limpinha? É uma água limpinha. A Sabesp vem aqui, mede. Mas o curso dela está determinado. Ele vai morrer lá no Tietê. A única forma dessa água limpa não ir para o Tietê é uma conversão. É uma transformação nesse local aqui para que não desperdice essa água. Tá entendendo? E assim é a minha vida e a tua vida. Então eu quero falar de 3 comportamentos que necessitam de mudança para resultados diferentes. Primeiro, pensamentos. Pensamentos geram atitudes, por isso precisamos nos alinhar aos princípios bíblicos. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4, a partir do versículo 8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco, né? Então é necessário você pensar em coisas boas, puras. Se você ficar em ambientes onde a corrupção é tratada, onde incita a lascívia, incita a atos contra os princípios de Deus, você vai virar hábito na tua vida, né? O mundo, com a sua máquina midiática, quer alterar os pensamentos para dominar seus hábitos. O mundo quer despejar consumismo, ideologia de gêneros, padrões mundanos. Veja uma novela. Geralmente você vai ver a novela, a mulher traindo, o adultério em evidência, a novinha pegando o rico, e aquela bagunça quer formar pensamento na tua mente para que aquilo vire hábito. E se você não foge desse padrão, você se conforma com o mundo. Qual que é o versículo-chave? Não vos conformeis. Então a primeira coisa, você precisa mudar o seu pensamento, mudar aquilo que você se alimenta. Dependendo do que você assiste, você blinda os seus filhos, leva para a igreja, faz tudo aquela coisa. Aí o menino pega o celular e você não acompanha.
O lixo mundano é despejado dentro do coração dele, da mente dele, e forma um comportamento diferente. É preciso vigiar. É preciso mudar essas atitudes para que você... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Pesquisem sobre como as crianças na China são tratadas. Pesquisem a educação que as crianças lá recebem. Né? A gente fala, o país... Pesquisa. Faça o favor, dá uma pesquisadinha na internet e você vai ver como elas estão... Eu vou preparar um vídeo, eu vou colocar um vídeo para vocês, como que as crianças chinesas estão sendo preparadas. Aí você vai entender porque eles estão crescendo tanto mundo afora. Porque eles mudaram o comportamento deles. Abriram os olhos para algumas coisas que o mundo está aí. Enquanto fica com TikTok, com dancinha, criança chinesa está estudando, está aprendendo matemática, está aprendendo empresariado. Temos que mudar isso. É padrão mundano que quer escravizar uma nação. E uma nação tão rica como a nossa, que tem de tudo. É uma luta, é uma luta. Nós travamos uma luta. Dois sistemas travam uma luta ferrenha. O sistema grego-romano, onde quer com a arte, com muita coisa, introduzir coisas mundanas, e o sistema judaico-cristão, que se defende dessa bagunça toda. Só que se os pensamentos não foram mudados, vai afetar os hábitos. E o que é o hábito? O hábito é simples, irmão. É a luta da carne com o que é espiritual. É aqui que entra o hábito. É aqui que vai moldar aquilo que entra no coração da pessoa para direcionar o caminho dela. Deixa eu acelerar porque é um assunto... Espero que você compreenda aquilo que eu estou falando. Né? Olha o que está escrito em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não há vez de cumprir a cobiça da carne. O mundo quer potencializar a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro. Assim como o grego-romano se opõe ao sistema judaico-cristão, a carne, que é um sistema grego-romano, luta contra aquilo que é espiritual, que é o sistema judaico-cristão, né? Aqui, ó. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não faceis o que quereis. Quer deixar escravo. Né? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha só, vê se você identifica. Olha o que aconteceu agora. O SBT despejando bênçãos sobre a vida das pessoas, a espiritualidade sendo potencializada, a presença de Deus nos lares, e a Rede Globo com programas de lascívia, né? Colocaram até um comparativo, acho que uma cantora famosa falando uma frase e o pastor da Lagoinha falando outra, para vocês verem a oposição, o que ela falou de terrível e o que o pastor profetizou sobre a vida das pessoas. É a luta da carne contra aquilo que é espiritual. E olha só as obras da carne. As obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, os partidos, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais os previno, como já antes os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Está entendendo? O que você vê nas novelas? Tudo aqui que eu falei para você, pesquisa lá Gálatas 5, a partir do versículo 16, né? Mas o fruto do Espírito é, olha o que o SBT estava trazendo ao coração das pessoas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só que diferença. Por isso que você precisa mudar os seus pensamentos para que os seus hábitos sejam diferentes, né? Contra essas coisas não há lei, né? E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. As concupiscências foi o que levou à queda do homem. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. A carne quer potencializar esses três, foi o que fez Eva cair e é o que faz o homem cair até hoje. Olhou, a carne vibrou, achou que podia, entrou a soberba, queda, perca de reino. Então, não nos tornemos vangloriosos, provando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, eu estou falando para você, pensamento gera hábito e hábito gera caráter. E quem determina caráter é Deus. Reputação
É você que acha que tem uma reputação e as pessoas que querem taxar a sua reputação. Caráter é o que Deus acha de mim e de você. Se você é um bom caráter ou um mau caráter, quem determina é Deus, porque é o caráter que vai determinar o destino da tua vida. Às vezes o pastor tem uma boa reputação, né, para o mundo, aos olhos do outro, e é um mau caráter. Às vezes um político tem uma boa reputação aos olhos do homem e é um mau caráter, é um corrupto. Qualquer área, estou falando assim, qualquer um médico, um motorista, um faxineiro, um porteiro, uma líder de segurança, pode ser um bom caráter, mas pode ser também um mau caráter. Tem gente podre. É pessoal isso que eu estou falando. Os valores, o caráter, o que é o caráter? É o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. É o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa. É que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o caráter, né? Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das ações, do seu procedimento e comportamento. Para finalizar aqui, já passou um pouquinho, eu quero me lembrar rapidinho, quando eu dirigia igreja na comunidade, eu ficava muito surpreso com as jovenzinhas, né, de 13 a 15 anos, já se envolvendo sexualmente com as pessoas, com aquelas roupinhas que incitam as partes do corpo, né, roupinhas curtas, e acabavam engravidando e sendo mães jovens, e aquilo me preocupava. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa, né? E eu fui estudar a respeito para ver se eu conseguia identificar o que acontecia. Sabe o que eu aprendi? Aquelas meninas eram filhas de mães que também eram mães novas e tinham um monte de filhos. E as meninas mais velhas acabavam cuidando dos filhos da mãe, que tinha bastante, ficavam cuidando. E chegava uma hora que automaticamente aquela criança cansava de ficar cuidando dos filhos, das irmãzinhas dela, e eu vou ter uma família, porque eu estou cansada de ficar cuidando dos meus irmãozinhos, eu vou ter uma família para ver se eu tenho mais pais. E acabava repetindo o mesmo ciclo, né? Eu olhava aquilo, achava que era um pouco de coisa de sexualidade, de lascívia, mas não, era um ciclo que precisava ser quebrado naquela família. Era um Romanos 12:2, e graças a Deus foi entrando e foi mudando a história de muitas famílias. Deus, ele quer nos transformar com um culto racional para que a gente viva a boa, perfeita e agradável de Deus. Então você precisa mudar os seus pensamentos para que seus hábitos não sejam atingidos, para que os hábitos não formem o seu caráter, e o seu caráter que é o pior. Se você é um bom caráter, é céu. Se você é mau caráter, é trevas. Muda. Quer viver coisas maiores e melhores? Mude. Quer ter maior comunhão com Deus? Abandone. Infelizmente, desculpa falar, mas você tem que abandonar cenários, né? Um dependente químico, ele não pode ficar no cenário onde vai potencializar o desejo dele de consumir. Uma pessoa que tem problema com mulheres não pode ficar em ambientes que tem muitas mulheres, para que ele não venha se entortar de novo e levar uma vida promíscua. Um jogatino, viciado em jogo, não pode ficar em ambientes, ele precisa mudar, ele precisa se converter. É o que Deus quer da minha vida e da tua vida. Deus não está preocupado com o seu temperamento, com a sua personalidade. Isso é moldável. Agora o teu caráter precisa ser transformado. E o padrão de caráter perfeito é Jesus Cristo. A palavra de Deus que você vai moldar o teu caráter. Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje, terceiro dia do Janeiro Profético na Debras, sede. Se puder, estiver em São Paulo, venha. Nossa, está sendo maravilhoso. Maravilhoso. O testemunho ontem edificou muitos corações. Não perca essa oportunidade se você muda. Se você ia sexta-feira, ia para um barzinho, ia fazer alguma coisa que não vai edificar, ia potencializar os frutos da carne, vai fortalecer seu espírito, vai receber uma palavra de Deus para que você seja transformado, para que você tenha um culto racional e quebre esse ciclo maligno de um sistema grego-romano que quer te levar para o abismo. Pega a visão do canal do Guerreiro.